sempre evoluímos de uma encarnação para outra ou podemos retrogradar? Podem me explicar? Acho meio confuso. As virtudes da criatura humana, elas não se solidificam no primeiro exercício delas. Uma comparação grosseira que a gente poderia fazer é que quando nós criamos as nossas virtudes, elas vão se solidificando ao longo do tempo. Então, depois de nós fazermos uma prática do bem e termos vivido uma determinada virtude, eu crio uma camada de virtude sobre o meu eu. O meu eu cria uma camada de virtude. Só que a camada de virtude que eu criei é de gelatina. Uma camada de virtude de gelatina, ela suporta um copo desse em cima dela, suporta uma caneta em cima dela, suporta algumas coisas, mas se a pressão for muito grande, a gelatina não suporta. Então, a gente cria uma virtude, mas ela ainda não está consolidada, mas ela já tem ali. Se a pressão for muito forte, a gelatina se desmonta. Só que à medida que o tempo e as encarnações vão se dando, essa gelatina ela vai endurecendo, ficando cada vez mais firme, cada vez mais dura, e aí ela vai endurecendo, aí ela vira uma espécie de concreto. Depois que ela virou concreto, amigo, você pode fazer o que você quiser, que a criatura não recua. Então, a gente está num processo de construção de virtude. Nós temos as virtudes em processo de edificação em nós. E quando, por algum motivo, alguém comete um equívoco, não quer dizer que a pessoa andou para trás, mas ela voltou para o estágio duro, porque em cima do estágio de concreto já havia a criação de uma camada de gelatina em termos de virtude. Se aquilo for dado a ela provas mais suaves, ela vai ter tempo de se solidificar. Se for muito exigido, a gelatina vai ser esmagada pelo peso da prova. E aí que é assim, o espírito não anda para trás, ele se revela. Então você diz, nossa, mas fulano era um menino tão bom, era um filho maravilhoso. Quando se tornou adulto, se tornou cruel, expulsou os pais de casa, vendeu a casa com os pais dentro, fez a maior maldade com todo mundo, jogou querosene na rede com a mãe dentro e tocou fogo, né? Sei lá. Ele fez alguma coisa que disse, mas esse menino é tão maravilhoso. Então ele degenerou. Ele não tinha tido a oportunidade de mostrar. Enquanto ele era jovem e ele não tinha sido muito exigido, ele mostrava virtude. Quando houve uma pressão maior, aquela aparente virtude, que era apenas um arremedo, estava gelatinoso, não estava consolidada, ela foi esmagada. No livro Agenda Cristã, André Luiz tem uma frase que meu pai gostava muito. A frase é na hora grave que o Espírito se revela. É na hora grave que o Espírito se revela. Você se revelar na hora boa é muito fácil. Você ser bom na hora boa, você ser amável na hora boa. É na hora grave que você vai mostrar se a sua virtude solidificou ou se a sua virtude ainda estava em processo de formação e por isso ela se fragilizou diante da prova. E é assim, a gente não retrograda, apenas revela o padrão exato aonde nós nos encontramos. Aliás, um dos objetivos de cada existência na Terra, que a gente esquece tudo do passado e recomeça na carne, é para que a gente se conheça cada vez mais. E muitas vezes, para que a gente se conheça, já que nós não somos acostumados, porque nós poderíamos nos conhecer, nos revelar através da autorreflexão. Mas muitas vezes nós somos pessoas tão complicadas, sabe? Que os outros não nos suportam, mas nós achamos que nós somos o máximo. Eu sou uma pessoa tão educada, tão boa. Não, eu não grito, não. Mas quando você está dizendo que eu grito? Eu nunca grito. E todo mundo está vendo e a pessoa não está. Então, a vida traz para nós circunstâncias onde nós nos revelamos para nós mesmos. Mas por quê?
para acontecer, como o Larra colocou no exemplo do rapaz sair destruindo a família toda, não. Quando vier aquele impulso mais forte, aquele impulso de querer fazer alguma coisa, destruir alguém ou alguma coisa, então é um modo a hora de dizer, meu Deus, eu não sabia que eu tinha isso em mim. Exato. O que eu faço com isso agora? Eu tenho que me trabalhar. Eu estou sentindo o ódio que eu seria capaz de torcer o pescoço de fulano. Mas eu não quero sentir isso, não é só eu não quero fazer. Isso não é meu propósito. Então, veja bem, para quem está olhando de longe, olha, fulano sempre falou, tá calmo, agora está gritando, porque ela foi provocada pela vida em algo que não tinha sido, como ela já falou. Mas esse é o motivo. Aquilo que a gente não aprende de boa vontade, a dor vem e nos ensina. Aquilo que nós teimamos em não enxergar em nós, a dor vem e põe no nosso rosto. E aí nós nos decepcionamos conosco. A proposta também não é essa. A proposta é, eu tenho que trabalhar essa dificuldade em mim. Então, o processo evolutivo é esse. Não vamos nos apegar no artificial. O que mais tem em nós são máscaras. E a gente se mascara de nós mesmos. Vamos ser autênticos. A autenticidade é um dom da gente se enxergar e se aceitar como é para poder começar a se transformar. Mas não existe retroceder.